Existem vários métodos para a gente produzir ondas eletromagnéticas polarizadas e luz, especialmente polarizadas. Vamos falar do método mais simples. Depois podemos falar de arranjos um pouco mais sofisticados, né? Então, métodos para a gente gerar, produzir luz com uma polarização, no caso, plano polarizado. Mas a gente pode ter também métodos para a gente produzir luz com polarização circular, além da plana, bem como da elíptica. De qualquer maneira, vamos abordar aqui um método mais simples, né? Ora, o método mais simples consiste, por incrível que pareça, na reflexão da luz. Como é que isso se dá? Eu tenho aqui luz não polarizada, a luz solar. Incide sobre esta superfície aqui. Agora, a gente precisa analisar a questão dos coeficientes, né, de reflexão. A gente compara a intensidade da luz refletida em relação à intensidade da luz incidente. Acontece que a intensidade da luz refletida, ela depende da polarização. É claro que também aqui, além da reflexão, nós temos a refração da luz acontecendo concomitantemente, né? De forma que nós temos, a rigor, né, duas possíveis polarizações, né? Uma delas é o campo elétrico ser perpendicular à lousa, de forma que vamos considerar aqui essa polarização como sendo o campo elétrico perpendicular à lousa, e eu tenho uma outra polarização que é esta aqui, perpendicular à lousa e perpendicular a esse plano aqui também. Então, nós temos duas polarizações possíveis, né? Ora, o coeficiente de reflexão nós poderíamos chamar de R. Esse coeficiente de reflexão, ele depende da polarização. De forma que, para esta polarização, nós temos um coeficiente de reflexão. Para esta outra polarização, então poderíamos talvez indicar aqui como R, né, para esta polarização e R para esta outra polarização. Então, o coeficiente de reflexão depende da polarização. Ora, o que se sabe a partir da análise detalhada, que não será feita aqui, é o seguinte. Vamos considerar aqui o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é esse ângulo aqui, é o ângulo que forma o raio incidente com a normal à superfície. Ora, quando esse ângulo de incidência, que vamos chamar de θi, né? Quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo
conhecido como ângulo de Brewster, vamos denominá-lo de θB, né? Onde a tangente de θB é igual a N2 dividido por N1. N1 é o índice de refração desse meio e N2 é o índice de refração desse outro meio aqui, né? Quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo de Brewster, então acontece que R é igual a zero. Consequentemente, no processo de reflexão, ondas com essa polarização desaparecem. Portanto, aqui nós só vamos ter luz com esta polarização. Luz com essa polarização. Ou seja, nós podemos obter luz polarizada por reflexão apenas. É um mecanismo mais simples. Basta que a luz incida formando um ângulo igual ao ângulo de Brewster. Porque, neste caso, esse coeficiente associado à intensidade da luz refletida com uma determinada polarização é igual a zero. Esse é um mecanismo relativamente simples. Então, neste caso, essa luz aqui vai ser uma luz plano polarizada. Mas o fato é que ela é polarizada. Esta luz refletida, ela é parcialmente polarizada agora. Esse é um exemplo, é um mecanismo muito simples de a gente obter luz polarizada. Um segundo mecanismo é este. Nós colocamos aqui um conjunto de lâminas e luz, ao incidir sobre uma lâmina, ela vai produzir na primeira lâmina uma onda refletida, uma luz refletida e uma luz que é transmitida, passa. E ela vai experimentar duas refrações, de forma que ela sofre um desvio aqui apenas na lâmina e vai seguir na mesma direção desta aqui incidente. Se eu tenho uma segunda, vai acontecer a mesma coisa. Depois de N lambdas, esta luz aqui vai experimentar um desvio. E esse desvio é igual a N vezes o desvio de uma lâmina apenas. O fato é que, se nós tivermos aqui uma incidência de luz, de tal maneira aqui, esse ângulo de incidência seja igual ao ângulo de Brewster, esta aqui vai ser uma onda, aquela que é refletida, ela vai ter apenas uma polarização. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa em relação à segunda. E vamos ter, na segunda lâmina, a geração de uma luz polarizada. Depois de um certo número de lâminas, em princípio, o ideal é ter um número de lâminas muito grande, o que nós vamos ter é duas luzes, né, polarizadas, né? A primeira seria esta, que acontece por meio da reflexão, e esta última também será uma luz polarizada. É claro que esta seria com uma polarização
e a outra seria com uma polarização ortogonal a esta aqui, né? Ou seja, uma sai com esta polarização e a outra sai com a outra polarização. O prisma de Nicol também é uma forma relativamente simples da gente produzir luz polarizada através do raio dito extraordinário, né? Aqui eu tenho um meio birrefringente, né? E esse é o segredo da coisa, né? E quando nós temos um meio birrefringente, ao incidirmos luz sobre esse meio, esse raio luminoso vai dar lugar a dois raios luminosos, né? Um conhecido como extraordinário e o outro como ordinário. Este aqui é polarizado, de forma que tudo que a gente tem que fazer é encontrar um método para separar esses dois raios luminosos. Qual é o truque aqui? A gente usa um cristal, né, conhecido como a calcita, tem essa fórmula aqui. Esse cristal tem um plano de clivagem que é relativamente fácil quando a gente corta a um ângulo de 68 graus. Agora, para a gente separar esses dois raios, nós colocamos aqui, ou se coloca, e assim que Nicol propôs, né, nós colocamos aqui bálsamo do Canadá. E a função do bálsamo do Canadá é exatamente de fazer com que essa luz agora seja refletida, uma reflexão total, de tal forma que a gente possa separar esses dois raios. Esse raio aqui é um raio com uma luz polarizada, de forma que aqui nós temos incidindo uma luz não polarizada. Esse raio ordinário, ele é polarizado e a gente precisa separar esses dois raios. Para isso, nós acimentamos esses dois pedaços do prisma, utilizando o bálsamo do Canadá, de tal maneira que a função dele é praticamente separar esses dois raios, né? O raio extraordinário e o raio ordinário. Esse prisma aqui é conhecido como prisma de Nicol. É mais uma possibilidade. Existem outros métodos e não vale a pena a gente investir muito tempo nisso. Temos aí o texto com vários outros métodos que são explicados.